Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta quinta-feira, na 30ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje se encontra lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20, que diz assim: Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo das trevas, o espírito do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de várias ordens, orai em todas as circunstâncias no Espírito, e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Amados irmãos e irmãs, esse texto é muito conhecido como Armadura do Cristão, isso porque é o título que a Bíblia da edição Ave Maria aqui no Brasil coloca sobre ele. Vamos juntos aprofundar melhor esse sentido, né? Mas antes, passo aqui a chave Pix minha para que você que deseja ajudar financeiramente o canal, você possa fazer qualquer doação, caso você, é claro, deseje. jl.galdino22@hotmail.com. Mas vamos voltar para o texto, tá bom? Amados irmãos e irmãs, o próprio Paulo vai dizer, né, que é preciso se revestir da armadura de Deus, porque nós não enfrentamos homens, mas sim as forças do mal. Deixa eu explicar essa história para você e a gente vai fazer uma aplicação para hoje. Às vezes nós corremos o risco de acharmos que, na verdade, nós estamos lutando contra os nossos irmãos. E a gente começa a fazer mecanismos pelos quais nós vemos o nosso irmão como inimigo e não como o diabo, que é o próprio inimigo de Deus. E começa uma atrocidade de coisas. Eu não quero perdoar porque eu não gosto de fulano, eu não quero acolher fulano por causa disso, eu não vou amar fulano por causa daquilo outro. E aí a coisa desanda de modo completo. Só que, na verdade, é o Paulo lembrar a cada um de nós que, na verdade, nós não estamos lutando contra pessoas, mas sim contra as forças do mal. É para nos lembrar duas coisas. Primeiro, que o irmão não é meu adversário, o irmão não é meu inimigo, ele é irmão. E segundo, que se eu não estou lutando contra o outro, mas sim contra forças do mal, eu preciso do auxílio divino. Isso porque tem gente que acha que apenas com sua própria força pode resolver tudo. Ora, na verdade, nós necessitamos da graça de Deus contra as lutas que nós enfrentamos diariamente na nossa vida, inclusive a luta contra a nossa própria vontade. E aí Paulo utiliza, então, todas umas nomenclaturas ligadas a questões de guerra. Armadura, né? Cingir os rins, se revestir de couraça, calçar os pés. E é interessante, né? Eu queria falar um comentário para você. Se cingir os rins pensando no serviço. Então, se eu cinjo os rins com a verdade, é porque eu quero servir a verdade. Se é para estar de pé, é alguém que está de prontidão. Se eu estou me revestindo da couraça da justiça, revestir quer dizer uma vida nova, a conversão. Estar de pé para anunciar, né, calçar os pés para anunciar o evangelho da paz, é de que a gente não pode ficar calado. E quantas vezes nós cristãos somos omissos diante da realidade do mundo? Nós somos chamados a ser profetas e profetisas. Depois, ele vai usar várias nomenclaturas, mas eu queria chamar a atenção para a expressão que ele vai dizer: tomai o capacete da salvação e o gládio do Espírito, que é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, é mais do que a Bíblia. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele é a palavra definitiva no qual Deus tudo falou para a humanidade. Resumindo a história, para que nós possamos vencer as nossas guerras, nós precisamos nos apegar a Cristo. Ele necessita ser o centro das nossas vidas, o centro da nossa religião, o centro da nossa atividade missionária. Quando nós colocamos outras pessoas ou outras coisas na frente de Cristo, a coisa já começa fadada ao fracasso.
Espero que nós reflitamos sobre o lugar que nós estamos colocando Deus em nossa vida. E repito ainda aquilo que falei no início. Os irmãos não são nossos adversários nem nossos inimigos. O nosso inimigo é o diabo. Os irmãos não. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho para a reflexão do Evangelho deste dia também. Até lá.